É um prazer, uma honra, uma alegria, uma grande responsabilidade. Eu costumo dizer que trazer a palavra do Senhor é sempre grande responsabilidade, e ao mesmo tempo grande alegria, porque é um baita privilégio, vamos dizer assim, poder trazer e compartilhar a palavra do Senhor. E na noite de hoje, eu não poderia ter dito, Jefferson, meu irmão, que eu não viria, né? Eu estou de férias, no entanto, meu chamado é pelo Senhor e é para cumprir a missão. E cá estamos nós. E eu queria fazer uma leitura bíblica em dois versos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Eu vou fazer a leitura conforme projeção, por conta da gravação, transmissão, tá? 2 Coríntios 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, sempre viva, eficaz, e que confronta o nosso coração ao mesmo tempo que exorta e nos traz esperança. Que nessa noite as nossas lutas, preocupações, aquilo que muitas vezes incomoda a nossa mente e coração não sejam obstáculos para que possamos ouvir a voz do Senhor e o trabalhar e o agir do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Guarda isso aqui. Eu acho que pode dar uma segurada aí, porque de vez em quando eu dou uma de Hernandes Dias Lopes, uns gritinhos. Dá uma segurada, pode baixar um pouco. O Deus que nos sustenta é o Deus que nos restaura. Você guarda essa? O Deus que nos sustenta é o Deus que nos restaura. Você vai entender daqui a pouco por que eu estou falando sobre isso. Porque nós vivemos uma vida que muitas vezes nos prega peças, nos pega de surpresa. Acontecem situações na vida da gente, você aqui talvez pudesse compartilhar comigo, se fosse essa a ocasião, de situações nas quais você se assustou, nas quais você questionou, nas quais você chorou, nas quais você falou: Deus, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Um tal de Jesus disse isso uma vez, não sei se você conhece. Então, se você já disse, você não é inferior a ninguém, menor do que nada. Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes na vida da gente acontecem circunstâncias que a gente não vai entender, mas esse Deus que nos sustenta nessa hora é o Deus que vai nos restaurar ali na frente, amém? O Deus que nos sustenta na hora da dor, do choro, do luto, da luta, é aquele que vai nos restaurar ali na frente, tá certo? Então guarda isso no seu coração, se você esquecer todo o resto que eu falar, guarda isso. O Deus que está te sustentando no meio da maior dificuldade da tua vida é o Deus que vai te restaurar após a luta passar, após a tribulação acontecer. Guarda isso, não se esqueça disso. E aí aqui eu trago um exemplo de um colega, irmão em Cristo, lá no interior de São Paulo, presbítero também, da IPI, que foi ao médico de maneira corriqueira, exames de rotina. E aí o médico falou: eu quero esses exames aqui. O que a gente faz agora quando a gente faz exame? Ele sai digital online primeiro, não sai? O que você faz? Você vai abrir o exame, você vai olhar o exame. Antes a gente olhava no Google, agora tem o chat GPT, tem outras coisas que podem tentar te dizer o que aquele negócio do exame é de bom ou de ruim. E aí, na maioria das vezes, você começa a ter crise de ansiedade porque você viu coisa muito ruim naquele negócio que te falaram que é. E aí você vai ao médico, só que no caso desse nosso irmão, de fato era muito ruim. E aí ele foi diagnosticado com uma doença lá difícil e rara. E ele saudável, 30 e poucos anos, pai. E aí, conversando comigo, eu disse assim: olha, meu irmão, esse Deus que está te sustentando numa hora difícil dessa, Ele vai restaurar a tua vida. E aí passou o tempo, ele fez um tratamento muito difícil e muito caro, e ele foi restaurado pelo Senhor. Mas não foi porque eu falei, presta atenção. Eu não tenho poder nenhum, você não tem poder nenhum, o poder está no nome de Jesus. É Jesus quem restaura, é Deus quem sustenta, Ele que restaura, é a graça que nos alcança. Tendo dito isso, eu digo que a Bíblia, a palavra de Deus, nunca nos prometeu que a gente ia ter uma vida sem lutas. Então a gente não pode ser aquele tipo de crente mimimi, que aparece uma tribulação, uma luta, já deixa de adorar a Deus, já deixa de louvar o Senhor, já deixa de meditar no Senhor, já deixa de ter uma vida cristã. A Bíblia nunca nos prometeu isso. No mundo vocês vão ter aflições, mas
Tenha bom ânimo. As aflições acabarão? Não, eu venci. As aflições estão aí e elas virão. E a vida é essa eterna gangorra, onde tem dias que a gente está super bem, tem dias que a gente não está tão bem assim, tem dias que a gente está péssimo. E está tudo certo. A vida é assim. A Bíblia nunca prometeu nada diferente. O que a palavra de Deus nos promete? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por que será? Porque o Senhor está com a gente. O que a palavra de Deus nos promete? Não é ausência de luta, é presença do meio da luta. Presença de Deus no meio da luta. A ausência de luta é alienação de crente. Eu fui em um casamento uma vez, e a temática do casamento muito me interessa, mas eu fui num casamento uma vez, e o cidadão que celebrava o casamento disse assim para o casal: olha, os votos tradicionais dizem que é na alegria ou na tristeza, mas crente não tem tristeza, então é na alegria ou na alegria. Os votos tradicionais dizem na saúde ou na doença, mas crente vence a doença e a morte, então é na saúde ou na saúde. Diz que é na prosperidade ou na escassez, né? Na riqueza ou na pobreza. Não, não tem pobreza, é na riqueza ou na riqueza. Quase que eu levantei e falei: está amarrado em nome de Jesus, que já está estragando o casamento no altar. Tá certo? Então é alienação de crente achar que não vai ter dificuldade. Vai ter. Que não vai ter luta. Vai sim. Que não vai ter dor. Vai. No mundo vocês vão ter essas aflições. Tenham bom ânimo. Eu gosto muito da figura da cruz de Cristo, porque nós temos a tendência, e é inerente a nós, né? A gente olha o Cristo ressurreto, ele vence, não vence ao terceiro dia, ressuscitou? Tá, cadê Wellington? Para ressuscitar, o que ele precisou? Morrer. Só que a gente pula a crucificação, e vai para a ressurreição. Antes da exaltação de Cristo, veio a humilhação de Cristo. Ele foi humilhado, açoitado, crucificado. Então, antes da exaltação veio a humilhação. E o crente não quer passar pela cruz, o crente quer ir direto para a ressurreição. Como somos cristãos, firmados em Cristo, nós entendemos que lutas nós teremos, mas a presença de Deus será conosco em todas elas, em nome de Jesus. Amém? E aí eu lembro de uma palavra e um conceito que é bem interessante, que a gente trabalha no meio das circunstâncias da vida, que é o conceito da resiliência. Resiliência é aquela capacidade de dobrar para cá, dobrar para lá, dobrar para cá, dobrar para lá e não quebrar. A figura mais usada para explicar resiliência é o bambu chinês, que ele cresce a raiz trocentos metros para baixo antes de sair e brotar para cima. E aí pode vir tempestade, ele vai dobrar para cá, dobra para lá, e não quebra. Resiliência é a capacidade de passar por tempestades e lutas e permanecer íntegro. O crente tem que ser resiliente. E a nossa resiliência é a luz da fé. A gente não vai ser forte o tempo todo. Nunca. A resiliência tem a ver com não desistir e continuar crendo que ainda que eu esteja dobrando para lá, dobrando para cá, Deus está presente, porque o que Ele promete é a sua presença. Em meio às lutas da vida e da sua vida, eu quero que você pense nelas agora. Tem luta aí? Tem luta? Lá em casa tá, né? Então, no meio dessas lutas, o mesmo Deus que está te sustentando é o Deus que vai te restaurar, em nome de Jesus. Por isso, pensando na soberania de Deus e na sua providência, para ser bem teologicamente correto, eu gostaria de dizer que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ou seja, a vida pode nos pressionar o tempo todo, mas ela não pode frustrar o propósito de Deus, porque Ele é soberano. Princípio da soberania de Deus, Ele é soberano. A gente não canta? Vocês cantam aqui? Tu és soberano sobre a terra, sobre os... Não canta? Tá, vive? Calma, não responde, só pensa. Foi pergunta retórica. Cantar a gente canta, mas será que a gente vive? Momento reflexivo. Essa vida que não é fácil nos pressiona o tempo todo. Pressiona você ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma filha melhor.
pressiona você ser um profissional melhor. Nós somos movidos a performance. Você já parou para pensar? Nós temos que performar o tempo todo, ou seja, temos que mostrar que somos capazes o tempo todo, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Lá em casa, no lar é assim. No lar é assim. E aí a gente começa a ficar se sentindo pressionado, apertado. Só que a gente não pode se esquecer de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Em tudo nós somos atribulados. Em tudo nós somos atribulados, só que a gente não é angustiado. Ser atribulado faz parte da vida, minha irmã. Ficar angustiado é opcional. Se estamos firmados no soberano, nada que acontece na sua vida e na minha vida, escutou isso aqui? Nada que acontece na sua vida e na minha vida, nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. Inclusive as aflições que você está passando, passou ou passará. Você ouviu isso? Inclusive as aflições estão debaixo do controle de Deus. Uai, mas como assim? Romanos 8:28. Vocês gostam de Romanos 8:28? Nós vamos mudar ele hoje. Hoje nós vamos mudar. Eu tenho licença poética, eu estou visitando, o pastor César que arrume depois. Mas eu vou mudar esse verso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa esse verso aí. Essa tradução é uma das piores feitas na história da Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Mudou, hein? Deus faz. Perde um ente querido hoje. Teu pai, tua mãe, teu filho. Isso coopera para o bem? Deus, na sua soberania, na sua grandeza, faz com que as coisas cooperem. Porque as coisas não cooperam sozinhas. Mudamos o versículo, a tradução dele. Deus faz com que todas elas cooperem. Deus faz. Então, se você está passando por uma tribulação, uma luta que você não entende, para de ficar olhando isso aqui. Não, mas tem que cooperar para o bem, você tem que cooperar para o bem. Acabou de receber o diagnóstico de uma doença que não tem cura, é difícil pra caramba, vou sofrer demais, depender dos outros, me carregar para lá e para cá, e isso tem que cooperar para o bem, tem que cooperar, você vai enlouquecer. Fala com Deus, para que Ele faça com que isso coopere, porque é só Ele que é o soberano, só Ele que é o poderoso para fazer, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, não é? A gente não dá conta, nós somos seres humanos limitadíssimos. A nossa fé é quase nada. Grão de mostarda, alpiste, quem tem passarinho? Grão de mostarda é igual um painço, um alpiste. Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda vai fazer o quê? O que é fazer? Falar para o monte, para lançar no mar. Alguém conhece algum relato na história da humanidade de algum monte que estava aqui e se lançou ao mar? Não. E vocês acham mesmo que na história da humanidade nunca ninguém tentou? Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que o texto está dizendo é capaz de crer no impossível acontecer. Porque a fé é a certeza de coisa que a gente não está nem vendo, mas está esperando. Porque é convicção do quê? De Deus agindo. É convicção de Deus atuando. É convicção de Deus transformando, de Deus restaurando. Eu ouvi ontem uma colega médica dizer assim: não, realmente o menino melhorou bastante. A gente já disse que teria máximo 30 dias de vida. E aí o outro falou assim para ela: então foi milagre dela. Olha, cientificamente eu ainda não posso afirmar que está curado. Aí o cara falou: então foi milagre pelos resultados. Aí ela: então, cientificamente, ele falou assim: sabe o que você faz? Deixe de ser cientificamente qualquer coisa e abra a boca e fala assim: foi milagre.
Ela falou: não consigo. Por quê? Cadê a fé? É questão de fé. Ou você tem ou você não tem. Não tem como produzir. Fé é inexplicável. Fé é fé. E aí, uma coisa que a gente precisa resgatar aqui é que nós não somos vítimas do acaso. Nós não somos vítimas do acaso. Por que eu estou falando isso? Porque tudo está debaixo da soberana vontade de Deus. Mesmo lutas e aflições que a gente esteja passando, tudo está debaixo da soberana vontade de Deus. Ele é soberano. Você sabe o que significa ser soberano? Está acima de todas as coisas, está acima de tudo e de todas as pessoas. Ele é soberano. Mas infelizmente, Jefferson, meu irmão, a gente tem dificuldade de entender a soberania de Deus, porque a gente quer ficar explicando, a gente quer ficar dando explicação, de maneira bem prática. A pressão da sua vida, a aflição da sua vida, a luta da sua vida, a tribulação, vamos chamar de vários nomes que no meio evangélico, né? O deserto da sua vida, seja lá o que for que você chama, a luta, a tribulação, o problema, a dor, o luto, qualquer coisa da sua vida, nunca será sinal de abandono do Deus soberano, amém? Nunca será sinal de abandono de Deus. É parte de um processo que Deus usa. Quando passamos por aflições, Ele utiliza esses momentos para que sejamos o que? Forjados, preparados. Por quê? Porque Ele tem propósito. O verso que nós lemos fala de propósito. Propósito de Deus. A vida como ela é, nos pressiona, nos amassa, nos judia, mas não frustra o propósito de Deus, porque a vida não é maior do que Deus, amém? Seu problema não é maior que Deus. É maior que Deus? Não é maior do que Deus. Não é maior do que Deus. Em segundo lugar, mesmo que você e eu, que a gente não consiga entender, a gente acaba descansando na fidelidade de Deus. Perplexos, diz o texto, porém não desanimados. E aí aqui eu me lembro da nossa limitação humana, né? A gente não entende as coisas porque nós não somos Deus. Você já falou isso para você? Eu não sou Deus. Você já eu não. Porque tem gente, Milena, que não é Deus, mas acha que é professor de Deus. Quem conhece professor de Deus? Eu conheço vários professores de Deus. Você conhece? Fica querendo ensinar Deus. É professor de Deus, sabe tudo e mais um pouco. Se nós fôssemos capazes de explicar Deus, Deus deixava de ser Deus. Todas as vezes que o ser humano tentou na história da humanidade explicar Deus, ele deu com os burros na água. Porque se eu explico Deus, ele deixou de ser. Tem um teólogo que eu gosto muito que diz que Deus é o totalmente outro. Totalmente outro. Ele não tem nada a ver com a gente, ele é o totalmente outro. Não tem como eu explicar. Ah, mas me explica, não tem como. Teologia não é o estudo sobre Deus. Porque Deus não é objeto para ser estudado. Teologia é um discurso a respeito de Deus e da fé. Se eu falo que teologia é um estudo sobre Deus, eu estou admitindo que Deus é um objeto a ser estudado. Ele não é. Ele é Deus. E Ele é soberano. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor de maneira bem... Olha lá. Pertencem ao Senhor. E aí, quando eu digo isso, eu estou trazendo aqui a condição humana que a gente chama de depravação total do ser humano. O ser humano, por natureza e por essência, é ruim. Quando o apóstolo Paulo fala da carne, que a palavra grega usada é sarx, que na verdade deveria ter sido traduzida de novo errado, carne não, pecaminosidade. Carne ali não é isso aqui, é pecaminosidade humana.
Nós nascemos com o vírus do pecado. Nós já temos isso em nós. E tendo isso em nós, não é possível que a gente consiga explicar ou entender as circunstâncias. Você já passou uma luta que alguém que você está tentando evangelizar ou discipular te questionou com a sua luta? Ei, eu já. Uai, mas você é pastor. Como assim você é pastor? Cadê a oração? Então a oração do pastor não tem poder nenhum. Pastor orou e ficou viúvo. A esposa do pastor morreu. Cadê a fé desse pastor? Quem faz esse tipo de questionamento não entendeu porcaria nenhuma do que é soberania de Deus, do que é propósito de Deus. Não entendeu que nós somos servos e Ele é Senhor. Não entendeu que é Ele quem controla todas as coisas. E não há nada debaixo do céu que não esteja sob o seu controle e comando. Deus é soberano. Vamos parar de cantar Deus é soberano e viver a soberania de Deus na nossa vida. E assim a gente consegue avançar. Deixando as coisas que para trás ficam, avanço para o alvo da soberana vocação. Mas muitas vezes a gente não consegue vencer, a gente não consegue romper. E aí a nossa pecaminosidade, coisas encobertas, coisas que estão, não é, dentro da gente, nos fazem limitar a nossa condição de crer e de confiar. Eu estava falando sobre resiliência mais um pouco, tem a ver com confiar no caráter de Deus. Quando a gente fala de Deus soberano, Deus onipotente, pode todas as coisas, onipresente, onisciente, a gente está falando de atributos, tem a ver com o caráter de Deus. Quando a gente fala assim, vamos louvar e adorar a Deus, nós temos aqui uma diferença importante, porque a palavra louvor tem a ver com elogio. Então quando eu falo de louvar, eu falo de fazer isso por aquilo que Deus faz. Mas quando eu falo de adorar, eu estou mexendo com atributo. Então eu adoro pelo que Deus é e louvo pelo que Ele faz. Percebe que muda? Eu adoro pelo que Ele é e louvo pelo que Ele faz. E aí a gente vai parar de querer ficar explicando, porque aí mesmo sem entender a gente vai descansar nessa fidelidade soberana de Deus. Fidelidade soberana de Deus. De maneira prática, Deus nunca nos chamou para compreender tudo, para entender todas as coisas, nunca. Apenas para confiar nele, apenas para confiar nele. A nossa fé tem que estar ancorada na fidelidade revelada de Deus. Em mais nada. Para de querer compreender. A gente não vai conseguir. Por que isso? Por que daquilo? Para que aquilo outro? Confie. Descanse. Tem músicas lindas que a gente canta que são bíblicas, mas a gente tem que parar de cantar e de ler a Bíblia só para saber o verso, só para saber a canção. A gente tem que vivenciar aquilo na nossa vida, vivenciar aquilo no nosso dia a dia. Em terceiro e último lugar, abatidos porém não destruídos. Podemos cair, mas somos preservados pela graça de Deus. Podemos cair, mas nós somos preservados pela graça de Deus. E aqui a gente está falando sobre a perseverança dos santos, né? A gente pode até cair, mas a gente vai ser preservado. Quando eu disse que Deus está no controle das coisas, eu não disse que nós estamos isentos de problemas. O que eu disse é que nós estamos convictos de presença. Convictos de presença. E ainda que a gente caia, e ainda que a gente tenha momentos de profundo abismo, eu gosto do salmo que diz: se eu estiver no mais alto monte ou no mais profundo abismo, o Senhor lá estará comigo. Então não tem a ver com cair ou não cair, não estou falando de pecado, estou falando de cair de tristeza, de luta. Às vezes a gente toma umas rasteiras da vida, a gente passa por momentos de muita angústia. Mesmo assim nós somos preservados pela graça de Deus. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Se dependesse só de mim e de você, deixa eu falar uma coisa, se dependesse só de mim e de você, nós já teríamos desistido. Ou não? Quem aí já passou perrengue, luta, dor, tristeza, dificuldade? Quem? Nós, né?
Não tinha desistido, se dependesse da gente? Tinha largado mão desse negócio. Vou fazer campanha de oração, vou orar para quê? Orar sem cessar. Tudo que pedires, recebereis. Tudo que ligardes será ligado. E aí vem aquele monte de verso. E o dia a dia? E a vida? Nós teríamos desistido, mas a nossa salvação não está segura nas nossas mãos, está segura nas mãos de Deus. A gente só é resgatado quando caímos, porque a graça nos alcança. E essa graça é irresistível, é uma graça soberana. Ele não vai apenas iniciar a obra, ele garante a continuidade e o cumprimento dela. Isso não é bom? Em Goiânia tem obras inacabadas? Em Anápolis tem, né? Goiânia tem? Obra inacabada? Qual que é o nosso sentimento com obra inacabada? A gente fica felizão, não fica? Não é super legal? Olha, isso aqui começou no mandato do prefeito, não sei das quantas, já passou os 4. E está lá inacabado, não é legal? Deixa eu falar, você não é obra inacabada de Deus, amém? Deus começou a boa obra na sua vida, e Ele vai concluir essa obra, em nome de Jesus. Nós não somos obras inacabadas, nós estamos em processo de restauração, em processo de transformação, em processo de renovação, em processo de reestruturação, porque não somos obras inacabadas. Isso é graça soberana. A graça é o que nos alcança. E a graça não é barata. A graça não foi de graça. Dietrich Bonhoeffer, na introdução do livro sobre discipulado, fala sobre a graça barata. Sabe o que é graça barata que o Bonhoeffer fala? É quando a gente banaliza a graça. A graça custou caro pra caramba. O sangue de Jesus. Graça, maravilhosa graça. Não foi de graça. Nos foi dado de presente, mas custou um alto preço. Então não banalize a graça. Onde abundou o pecado, então, quanto mais eu pecar, estou criando uma heresia agora, vamos lá. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Logo, quanto mais eu pecar, mais graça, é isso? Não é, mas vocês falaram agora. Viu como cria uma heresia? Anotou? Está até banana ali. Deu calor. Veja, a gente não pode fazer isso aqui que eu fiz. Isso aqui é heresia. Isso aqui é brincar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus, essa graça custou caro. Não vamos pegar essa graça e usar de qualquer jeito, não, gente. Isso é bênção demais na nossa vida. O Deus soberano que nós servimos é o Deus dos recomeços. Então, se você está passando ou passou por uma luta muito difícil, eu me lembro de um irmão diácono da IPI, lá no interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo, estou há 10 anos em Anápolis. E, segundo as más línguas, eu já goianei, né? Que até o sotaque meu pai falou que eu já estou. Uai, estranho. E aí, o que acontece? Vamos lá. Esse Deus maravilhoso, que é o Deus dos recomeços, e esse meu amigo do interior de São Paulo, conhecido, diácono, ele, um grande empresário. Quem aqui já quebrou empresa? Não precisa levantar a mão, não. Quem já ficou devendo os 3 cartões de crédito, mudou de endereço, fingiu que não existia, para ver se passava os 5 anos e saía do Serasa? Esse irmão nosso tinha uma grande empresa e ele faliu durante a Covid. Ele entrou em depressão, síndrome do pânico, desespero, pediu divórcio. A esposa dele falava: mas o que eu tenho a ver com isso? Como assim? Tudo bem, a gente quebrou, mas
Eu não sou um homem digno de estar ao seu lado, eu quebrei a empresa. Pegou? A palavra maldita? Pegou? Eu não sou um homem digno de estar ao seu lado porque eu quebrei a empresa. Sabe o que fez esse irmão voltar a viver liberto e sem o divórcio? Porque ela não aceitou, lutou. Deus. Porque o Deus que sustenta, Deus é o Deus que restaura. O Deus que sustentou durante 1 ano de luta esse homem querendo até tirar a vida, sendo assistido o tempo todo por alguém para não ficar sozinho. E Deus sustentando aquele lar, 3 filhos, a esposa, aquela luta. Deus sustentou e Deus restaurou. Aconteceu igual ao Jó, que ele recebeu várias vezes mais? Não. Continua com luta financeira, só que agora sadio, com a convicção de que Deus está no controle das coisas, está presente. E que ele ter quebrado a empresa não pode tirar ele da graça. Eu não sei o que você passou já, mas talvez você tenha passado coisa parecida. Não quebrou a empresa, mas passou por luta. Eu não sou digno. Palavras malditas. Eu não sou digno. Eu não sou capaz. Palavras malditas. Você merece coisa melhor. Palavras malditas. Eu não sou um pai decente. Palavras malditas. Eu não sou uma mãe que cuida. Palavras malditas. O Senhor está dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus é batizado, Deus olha para você e para mim, porque Ele é o Deus dos recomeços e da restauração, e diz: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por isso, reiniciar, recomeçar, mudar a rota, nunca é um ato de força humana. Porque se for ato de força humana, o que acontece? Dá errado. A gente não consegue, não temos força para isso. É um ato de graça divina. Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova. O mesmo Deus que sustenta a gente durante o sofrimento é o Deus que restaura, que abre novos caminhos, que traz novas possibilidades. Às vezes você está frustrado na sua espiritualidade. Às vezes a gente fica frustrado na espiritualidade, relacionamento com Deus. Tem um livro que eu gosto muito, que fala sobre caminhar com Deus, e Deus diz assim no livro: eu estou com você, você está comigo? Pergunta, Deus está com você, você está com Deus? Às vezes a gente se frustra na espiritualidade, às vezes a igreja não tem graça, o louvor ficou chato. Aliás, todo o som do resgate, eu lembrei da minha adolescência, claro que foi esses dias, obviamente. Ele todo som de... Você está rindo muito, né, Jefão? Sensacional. Às vezes não vê graça no louvor, palavra não toca, o ar-condicionado ali não está funcionando, só esse daqui, então vamos ficar aqui. Não, porque esse banco mancha a roupa, branca ainda. Não, porque dói as costas, porque o pastor fala demais, o pastor fala de menos, porque o presbítero é chato, o pastor tem cara de enjoado. Né, Jefferson? O pastor tem cara de enjoado. Talvez o problema seja você. Talvez o problema não seja o ar-condicionado que não funciona, o banco que mancha, talvez o problema não seja a música, talvez o problema não seja a pregação, talvez o problema não seja a liderança, talvez o problema seja você. Quem está feliz não enche a paciência de ninguém. Como diria a Clarice, eu estou muito ocupada sendo feliz. Seja feliz, seja uma pessoa feliz. Eu quero encerrar com uma frase para você guardar no seu coração.
Deus não apenas nos chama para recomeçar alguma coisa. Ele não apenas nos chama, Ele garante o recomeço acontecer. Amém? Ele não apenas nos chama a recomeçar, Ele garante que o recomeço aconteça. Creia na sua vida isso. Lá na sua família. Estou casado há 20 anos, 30 anos com essa pessoa. Fazer igual um pastor amigo meu. Você nunca pensou em divorciar? Nunca. 30 anos de casado? Nunca quis divorciar? Não. Mas perdeu o réu primário? Pensei algumas vezes. Está casado há muito tempo, não vê mais graça na relação, não vê graça, tudo é chato, é ruim, meu Deus, os filhos crescendo, saindo, ninho vazio, pelo amor de Deus, tem que ficar com esse homem aqui agora, de novo, depois de velho. Não. Deus é o Deus que te sustenta e te restaura, é o Deus que te proporciona que o recomeço aconteça. Peça a Deus na sua família, a presença de Deus, não a ausência de problema. Principalmente nos problemas, peça a presença do Deus que restaura, o Deus que sustenta e o Deus que restaura, em nome de Jesus. E eu queria orar com você, se você puder fechar os seus olhos.